Olá, tudo bom? Como você está hoje? Eu espero que você esteja bem. Espero que você esteja tremendamente abençoado. Espero que nesse dia você esteja meditando sobre aquilo que Jesus fez por nós nessa semana chamada Santa, né? Essa semana que aconteceu tanta coisa. Acontece, a Bíblia nos relata tantas coisas. E ontem, na sexta-feira, na passagem de sexta para o sábado, Jesus é morto e sepultado. E hoje, no sábado, chamado aí pelos católicos de sábado de aleluia, né? Aleluia significa louvar a Deus. É isso que significa a palavra aleluia. Então, ficaria uma coisa como sendo o sábado de louvar a Deus. Mas eu acho que esse sábado ele tem algum outro significado. Dizem algumas pessoas que no sábado Jesus ele desceu ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo, né? Nós podemos ver alguma coisa relativa a isso em Efésios no capítulo 8, no capítulo 4, versículos de 8 a 10, aonde nós lemos assim: Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E com base nesses versículos, as pessoas dizem que no sábado, enquanto Jesus estava sepultado, ele desceu ao inferno e tomou as chaves da mão do diabo. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre a facilidade que nós temos de esquecer as promessas de Deus, esquecer as promessas de Jesus, esquecer aquilo que Jesus nos disse que iria acontecer quando nós estamos passando por problemas, por tribulações, quando nós estamos em dificuldade. Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer aquilo que Jesus disse. Especificamente sobre o dia de sábado, né? Nós podemos ver em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21, nós podemos ver a palavra de Deus nos dizer o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus já tinha falado aos discípulos que ele iria morrer naquela época. Jesus já tinha dito aos discípulos que ele ia passar por tribulações, passar por sofrimentos, passar por coisas injustas, uma condenação injusta, sofrer castigos injustos nas mãos dos romanos, nas mãos dos líderes, dos sacerdotes. Jesus já tinha dito isso. E os discípulos estavam vendo tudo o que Jesus disse se cumprir. Mas mesmo assim, eles ficaram desanimados, tristes, porque Jesus morreu. Eles se esqueceram da parte em que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Ou talvez não tivessem confiando muito naquilo que o carpinteiro de Nazaré estava dizendo. Será? Será?
No livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 22, nós vemos a mesma coisa. A palavra de Deus, ela nos diz assim: e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Será que os discípulos não estavam colocando muita fé naquilo que Jesus estava falando, naquilo que Jesus havia predito, na profecia de Jesus? E é interessante que nós vemos isso em outras partes da palavra de Deus também. Quando Jesus fala para Pedro vir andar por sobre as águas, Jesus vem, eles estão numa tempestade, Jesus vem até o barco andando por sobre as águas. Pedro diz para ele: se és tu, Jesus, manda que eu vá andando até o Senhor. E Jesus diz para ele: vem. E ele começa a caminhar por sobre as águas e duvida. Ele vê a tormenta, ele vê o vento, ele vê o tamanho das ondas, ele vê a água agitada, ele duvida e começa a afundar. E Jesus pega ele pela mão e diz para ele assim: homem de pequena fé. Ele não confiou na ordem de Jesus. Do mesmo jeito, Jesus, quando pega os discípulos do outro lado, lá do lago da Galileia, que ele diz assim: passemos para o outro lado. E aí os discípulos entram no barco, Jesus entra também, pega um travesseiro e vai dormir. E começa uma tempestade. E os discípulos começam a se desesperar. E eles chamam Jesus e falam: Jesus, o senhor não se preocupa se a gente morrer? Jesus levanta, acalma a tempestade e fala para eles novamente: por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês são tão tímidos? Jesus já não tinha dito: passemos. Independente de qualquer coisa, nós vamos passar, nós vamos chegar do outro lado. Mas os discípulos não confiavam muito. Eles confiavam mais nas coisas que estavam acontecendo, nas coisas palpáveis, nas coisas que eles estavam vendo, sentindo, tocando. Eles não confiavam nas promessas que eles não podiam ver. E se a gente trouxer isso para os nossos dias atuais, nós vamos ver que nós fazemos a mesma coisa. Nós somos discípulos de Cristo, nós andamos com Cristo, nós andamos ao lado de Cristo, nós lemos a Bíblia, conhecemos o que a palavra de Deus nos diz, mas nós, em momento algum, quando estamos passando pelas dificuldades, pela escassez, estamos passando pela falta das coisas, nós estamos passando por doenças, parece que a gente se esquece daquilo que Jesus disse para nós na sua palavra. Parece que a gente se esquece que Jesus disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Não fiquem tristes, porque eu vou ressuscitar no terceiro dia. Não fiquem tristes, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não fiquem tristes, porque eu vou suprir todas as suas necessidades. Não fiquem tristes, porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E nós começamos a ver o tanto que a nossa fé é falha. O tanto que nós não acreditamos naquilo que Jesus disse para nós. Eu vou para o meu Pai, eu vou preparar morada para vocês, não se preocupem, eu voltarei para buscar vocês, e aonde eu estou, vocês estarão comigo também.
Quantas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar? Quantas pessoas não falam, eu escuto que Jesus vai voltar desde a minha infância? Nós temos esse defeito, nós temos esse problema, nós temos o problema de termos uma fé falha. Uma fé que acredita mais naquilo que nós podemos pegar, sentir, olhar, do que naquilo que Jesus nos disse. Mas nós dizemos que nós amamos Jesus. Nós dizemos que nós adoramos Jesus, que Jesus é tudo para nós, que Deus é o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós pedimos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, mas nós não acreditamos nas promessas de Jesus para nós. Nós vacilamos quando nós entramos em desespero, quando nós entramos na necessidade, quando nós buscamos as pessoas em primeiro lugar, ao invés de buscar o reino de Deus, ao invés de buscar a ajuda de Jesus, nós buscamos as pessoas que nos rodeiam. Eu estou passando por dificuldade, lá em casa está faltando o que comer, eu vou pedir um vale para o meu patrão. Você prefere ficar devendo ao patrão do que botar o seu joelho no chão e pedir a Deus que provê todas as coisas, que Ele dê as coisas para que a sua vida seja suprida. Quantas vezes nós estamos doentes e ao invés de orar primeiro, nós já saímos correndo com nossos filhos, com a nossa esposa, o nosso esposo, saímos correndo já para o hospital, para o médico, porque tem que tomar remédio, tem que fazer alguma coisa. Mas Jesus não é o médico dos médicos. Na palavra de Deus não diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades? Então, por que será que nós não oramos primeiro? E depois, se não passar, aí sim nós vamos aos homens, aos médicos, que Deus capacitou sim para nos curar, para nos atender, com certeza. Eu não estou fazendo a apologia a que nós devemos rejeitar os médicos, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que buscar primeiro a Deus. Nós temos que confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E os discípulos aqui, eles se colocaram entristecidos no dia de sábado. O nosso mestre morreu. Jesus morreu. Aquele em que nós colocávamos a nossa esperança morreu. O que nós vamos fazer agora? O que será de nós? As promessas caíram por terra. Não. As promessas não caíram por terra em momento algum. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus dita não volta vazia. Ela vai e cumpre aquilo que ela tem que fazer. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus prometeu algo a você, confie que isso vai acontecer. Ore pelo cumprimento daquilo que Jesus te prometeu. Ore a Deus pelo cumprimento das coisas que Deus disse que vão acontecer. Porque aquilo que foi prometido, aquilo que foi profetizado, não cai por terra. Acontece. Nós precisamos deixar a tristeza de lado. Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos falou, ele vai acontecer. Nós nos colocamos ansiosos, angustiados, agoniados porque estamos passando por problemas.
e não conseguimos enxergar a promessa de Deus que está do outro lado desse vale, desse deserto que nós estamos passando. A palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. Aqueles que estão em Jesus são mais do que vencedores. E aí nós precisamos nos perguntar: eu, você, nós estamos em Jesus? Porque se nós estamos em Jesus, as promessas dele vão se cumprir. Se nós estamos verdadeiramente em Jesus, as coisas vão acontecer. Porque Jesus já prometeu. Jesus já havia falado, como nós lemos nos dois textos de Mateus e Lucas, Jesus já havia falado: eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por sofrimento, eu vou morrer na mão dos romanos, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai enviará para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Vocês não andarão sozinhos, vocês não estarão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Primeiro, porque Jesus nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, e depois, porque nós recebemos de Deus o Espírito Santo Consolador, que nos orienta, que anda conosco, que está conosco o tempo todo. Primeiro, porque nós sabemos que Jesus está vivo, Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós junto a Ele. E segundo, porque o Espírito Santo é nosso advogado, intercede também por nós, ora a Deus com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos o que orar, quando nós não sabemos como levar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração, o Espírito Santo faz isso por nós. Porque ele anda conosco todo o tempo. Todas as promessas que foram feitas por Jesus, todas as promessas que foram feitas por Deus, elas se cumpriram. Elas estão se cumprindo e vão se cumprir todas. Nenhuma delas cairá por terra. A palavra de Deus, ela nos diz para você, para mim, que estamos passando muitas vezes por dificuldade, por escassez de alguma coisa. A palavra nos diz que nunca foi visto um justo mendigar o pão. Nunca foi visto a sua descendência passar necessidades, mendigar o pão, porque são justos, são filhos de Deus, e Deus sustenta, Deus supre, de acordo com a sua palavra. Nós não precisamos andar preocupados. Eu acredito que depois, no domingo, quando Jesus ressuscita e os apóstolos, os discípulos vão até o túmulo e vê que ele não está mais lá, eles devem ter pensado assim: poxa, mas ele não avisou e a gente estava aqui tão agoniado, tão angustiado. Ele mesmo não disse que ressuscitaria? Por que que a gente duvida? Por que que a nossa fé não consegue alcançar essa maravilhosa graça de entender que Jesus cumpre todas as suas promessas? A nossa fé, a certeza das coisas que não se veem, mas que existem no reino espiritual, principalmente.
Essa certeza, ela tem que habitar, ela tem que preencher o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Ter a certeza da nossa salvação, ter a certeza de que nós estamos andando com Deus, ter a certeza de que todas as promessas que Deus fez aos seus filhos, elas são para nós, elas se cumprirão na nossa vida. O sábado de aleluia, ele me faz refletir sobre isso. Por que a tristeza? Por que a agonia? Por que a angústia, a ansiedade, se eu já sei que o meu Redentor, o meu Salvador, ressuscitará ao terceiro dia? Vencerá a morte para que eu tenha vida. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos ir para a palavra de Deus e ver na palavra de Deus todas as promessas que foram feitas a nós relativas àquela dificuldade que nós estamos passando. E vamos orar a Deus e colocar essas promessas. Meu Pai, aqui na sua palavra está dizendo isso sobre esse problema que eu estou passando. Meu Pai, que isso se cumpra na minha vida, que essas promessas se cumpram na minha vida, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Porque tudo aquilo que está na Bíblia, como diz a própria palavra de Deus, todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim e o amém. Elas se cumprem todas, sem exceção. Que nesse dia de hoje, essa palavra possa nos trazer entendimento de que nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos confiar naquilo que Jesus nos disse. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus dada é lei, é regra. Ela se cumpre para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar ao YouTube que esse canal é relevante, que essa palavra é relevante, é importante e que ela seja divulgada para muito mais pessoas. Que essa palavra de Deus possa ser propagada, levada a todos os lugares em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e mande para os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sua empresa, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja você uma bênção. Faça a diferença por onde você estiver, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.